Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval de 1988. Dados os conjuntos M, N e P, tais que N está contido em M e que a interseção de M com N tem uma quantidade de elementos que é igual a 60% do número de elementos de M, o número de elementos de N interseção P é 50% do número de elementos de N, e o número de elementos da interseção dos três conjuntos é igual a 40% do número de elementos de P, e que o número de elementos de P é igual a x% do número de elementos de M, qual é o valor de x? Então, nós vamos colocar no quadro os diagramas, né? Esse diagrama aqui ao lado esquerdo é o conjunto M, representa o conjunto M. Este daqui maior é o conjunto P, e este conjunto vermelho que está aqui, que é esse retângulo, vai representar o conjunto N. Então perceba que o conjunto vermelho está completamente contido no conjunto M, né, neste conjunto aqui, porque essa é uma das hipóteses do enunciado do problema. E perceba que a gente tem uma interseção de M com P, que é esta parte, né? Nós também temos uma interseção de N com o próprio P, que é esta parte aqui. E nós temos elementos que estão em M, mas que não estão em N. E temos elementos que estão em P, mas que não estão em M. E note o seguinte, ó, que esta informação, ela nos diz o quê? Ó? Vamos começar com esta informação. Está nos dizendo que o número de elementos da interseção de N com P é a metade do número de elementos de N. Onde que fica a interseção de N com P? É esta parte aqui, ó. Esta parte é justamente a interseção de N com P. E fala que esta parte tem a metade do número de elementos de N. Ou seja, se a gente disser que o número de elementos de N, que eu vou colocar aqui, ó, é igual a 2K, existem 2K elementos no conjunto N, então aqui vai ser K e aqui vai ser K, né? Aqui nós teremos K elementos e aqui nós teremos K elementos, né? A quantidade de elementos que está em N, mas que não está em P, também é K, né? Aqui vale K também. E agora nós vamos nos ater a esta informação, ó. O número de elementos de M interseção com N é 60% do número de elementos de M. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar esta parte aqui de Y, né? Então, Y vai ser o número de elementos que estão em M, mas que não estão em N e nem em P. Aqui a gente vai chamar de Z. Z é o número de elementos que está em M e que está em P, mas que não está em N. E W vai ser a quantidade de elementos que está em P, mas que não está em M. Por consequência, também não vai estar em N. Então, nós temos essas letras. Agora, perceba que essa informação nos diz o seguinte, né, que o número de elementos de M interseção com N é igual a 60% do número de elementos de M. Bom, M interseção com N é o próprio N, né? Porque como o conjunto N está contido no M, então a interseção de N com M é o próprio conjunto N, é esse conjunto vermelho. Ou seja, o número de elementos do conjunto vermelho, que é o conjunto N, que é 2K, vai ser igual a 60% do número de elementos de M. Só que 60%, ó, vou fazer um rascunho aqui, ó, 60%, a gente cancela esse 0 com esse 0, cancelamos esse 10 com esse 6 com esse 10, vai dar 3/5, né? Ou seja, 60% é igual a 3/5. Em outras palavras, 2K vai ser igual a 3/5 da quantidade de elementos que existem em M, que é Y mais 2K mais Z. Então, 2K vai ser igual a 3/5 de Y mais 2K mais Z. A gente pode multiplicar essa expressão toda por 5, vamos obter 10K igual a 3 vezes 2K mais Y mais Z. Daqui a gente tira aqui 10K, vai ser igual a 6K mais 3 vezes Y mais Z. Ou seja,
4K é igual a quanto, né? 4K vai ser igual a 3 vezes Y mais Z. Em outras palavras, Y mais Z é igual a 4K dividido por 3. A quantidade de elementos aqui, né? Y mais Z é 4K dividido por 3. Agora nós vamos para a próxima informação que nos diz o seguinte, ó. O número de elementos da interseção de M com N com P é igual a 40% do número de elementos de P. Então, olha só, quem é M interseção com N interseção com P? A gente já sabe que isso daqui é o próprio N. N interseção com P está onde? Ó? N interseção com P é o K, né? Então, K vai ser igual a quanto? Ó? O K é 40% do número de elementos de P, só que 40% é 2/5, né? 40%, a gente cancela esse 0 com esse 0, fica 4 sobre 10, que é a mesma coisa que 2 dividido por 5. Ou seja, K vai ser igual a 2/5 do número de elementos de P. Então vamos colocar aqui, ó, K é igual a 2/5 do número de elementos de P. Quantos elementos existem em P? Ó? W mais Z mais K. Então vamos colocar aqui, K vai ser igual a 2/5 de W, né? O K vai ser 2/5 de W mais Z mais K. Então vamos obter o seguinte, se a gente multiplicar essa expressão por 5, vamos obter 5K é igual a 2 vezes W mais Z mais K, ou seja, 5K vai ser igual a 2K mais 2 vezes W mais Z. E daí 3K é igual a 2W mais Z. Em outras palavras, W mais Z é igual a 3K dividido por 2. E o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar para outra informação, que nos diz o seguinte, né? O número de elementos de P é x% do número de elementos de M. A gente quer descobrir esse x. Então, quantos elementos existem em P? É K mais Z mais W. Então, K mais Z mais W, o problema nos diz que é x%, ou seja, x dividido por 100, vezes o número de elementos de M. Quantos elementos existem em M? É Y mais 2K mais Z, né? Y mais 2K mais Z. Agora perceba que a gente tem o Z mais W aqui, ó, e a gente tem o Y mais Z aqui, e nós já descobrimos esses valores em função de K. Ó, o Y mais Z está em função de K e o W mais Z está em função de K. Então, olhando para cá, ó, K mais Z mais W vai ser K mais... Quanto que é o Z mais W? É 3K sobre 2. 3K dividido por 2. Isso vai ser igual a X dividido por 100 vezes... Quanto que é o Y mais Z? O Y mais Z está aqui, ó. É 4K dividido por 3. 4K dividido por 3. Mais 2K. Então vamos continuar nossa conta lá em cima. Perceba que aqui, quanto que dá K mais 3K? Bom, a gente pode colocar um 2 sobre 2 aqui, ó. Então, K mais 3K sobre 2 vai dar 5K sobre 2. Então, K mais 3K sobre 2 dá 5K dividido por 2. Isso vai ser igual a x%. Quanto que é 4K mais 4K sobre 3 mais 2K? Bom, esse 2K pode ser escrito como 6K sobre 3. Então, vai ficar 10K sobre 3. 10K dividido por 3. Né? Essa soma aqui é 10K sobre 3. E agora perceba que a gente pode cancelar este K daqui com este K de lá. Deve sobrar 5 sobre 2 igual a x dividido por 100 vezes 10 dividido por 3. E perceba que a gente pode cancelar este 10 com este 100, vai ficar 5 sobre 2 é igual a x dividido por 10 vezes 1 sobre 3. Nós podemos cancelar este 2 com este 5, com esse 10, né? Vai ficar 5 igual a x dividido por 5 vezes 1 sobre 3. Daí, vamos obter que x vai ser igual a quanto? Ó? O x ele vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 3, né? 5 vezes 15. 5 vezes 15
que dá 75. Ou seja, nossa resposta é a letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!